Então, pessoal, vamos abordar um pouquinho sobre essa questão de como elaborar as estratégias nutricionais seguras, né? Então, eu separei aqui para vocês hoje, para vocês entenderem melhor, 5 passos. 5 passos que vocês devem tomar para elaborar estratégias nutricionais seguras na oncologia, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre estratégias nutricionais, dúvidas sobre como conduzir a consulta, enfim, dúvidas relacionadas ao tema da live de hoje, por favor, mandem as dúvidas de vocês. Vocês podem mandar aqui pelos comentários, ou se não, ó, aqui tem um balãozinho com ponto de interrogação. Clica nele, digita a sua pergunta que fica salva para mim a pergunta, eu consigo compartilhar, tá bom? Então vamos lá. Gente, o primeiro passo, eu vou falar os 5 passos, tá? E depois a gente vai esmiuçando cada um. Então, os 5 passos para que um nutricionista elabore uma estratégia nutricional segura na oncologia envolve obter conhecimento, capacitar-se. Então, ter conhecimento na área da nutrição oncológica. O segundo passo é, além de ter um conhecimento teórico, ter um conhecimento prático. Já vou explicar melhor. O terceiro ponto é ter um protocolo de atendimento. O quarto passo é que você realize uma boa avaliação nutricional, uma boa anamnese. E o quinto e último passo é que você registre todas essas informações que você vai obter a partir da tua consulta, do teu atendimento, e que você estude o caso. Tá? E agora eu vou esmiuçar esses 5 passos, como vocês devem fazer cada um deles e o que engloba cada um desses passos, tá bem? Então, o primeiro passo, como eu comentei, é obter conhecimento, capacitar-se. Parece óbvio, certo? Mas nem sempre. Quando nós saímos da faculdade, nós temos uma noção muito rasa, superficial, do que é a nutrição clínica, do que é um atendimento nutricional, seja na área hospitalar, ambulatorial, de consultório, é tudo muito raso, certo? Até mesmo quando nós fazemos uma especialização na área de nutrição clínica, nessa semana eu trouxe 2 nutricionistas que têm pós-graduação em nutrição clínica e elas mesmo relataram, né, que elas precisaram fazer um curso de capacitação, o meu treinamento, quando se depararam com pacientes oncológicos, porque só o que a pós em clínica fornecia não era suficiente, porque a pós em clínica era um pouco mais aprofundado, né, o conhecimento, do que na faculdade, mas ainda não era suficiente para entender o câncer, né, entender a doença, entender a complexidade desse paciente. Então, quando a gente pensa em se capacitar, é muito importante que na oncologia, de maneira específica, que eu estou falando com vocês, a gente procure realmente se dedicar à área da nutrição oncológica, e não apenas de patologias ou nutrição clínica. É claro que isso nos dará um norte, mas até mesmo eu, depois de 7 anos já atendendo pacientes oncológicos, ainda me surpreendo com o mundo da nutrição oncológica. Isso porque a oncologia está em constante evolução. Cada dia nós descobrimos algo novo em torno do câncer, em torno da nutrição oncológica. Semanalmente nós temos artigos sendo lançados e cada vez mais nós entendemos como que a dietoterapia, que as estratégias nutricionais impactam na vida do paciente oncológico, seja para promover a qualidade de vida, para promover um melhor desfecho clínico, contribuir até mesmo para a resposta ao tratamento ou até mesmo prejudicar. Cada vez mais nós entendemos que o que o paciente come, como ele é nutrido, interfere sim diretamente no seu tratamento e no seu desfecho clínico. Essa é a nutrição de precisão. Nós estamos começando a entender os diferentes tipos de comportamento tumoral e relacionar como que as estratégias nutricionais impactam em cada comportamento. Qual é a melhor estratégia para cada tipo de câncer? Ainda estamos na pontinha do iceberg, né? Ainda tem um mundo
para a gente descobrir, mas cada vez mais estamos nos encaminhando para este local mais seguro de prescrição. Então é muito importante que a gente sempre se atualize na oncologia. Só que para iniciarmos nós precisamos ter uma base sólida. Por isso é importante vocês não atenderem às cegas um paciente oncológico, né? Não tentarem se aventurar somente com os conhecimentos da graduação, porque senão você pode acabar se deparando com uma situação que você não vai saber fazer o manejo, né? Você vai estar piorando a qualidade de vida do paciente, ou pode se sentir insegura, e aqui nós estamos falando de como elaborar estratégias de maneira segura, tá? O segundo ponto, pensando nessa questão de obter o conhecimento, é também tomar cuidado para não ser o extremo, tá? Então tem aquelas pessoas que se aventuram com conhecimento básico, mas tem aquelas pessoas que estudam muito, que se capacitam, que fazem cursos, que participam de congressos, que inclusive fazem residência, pós-graduação na área, mas tem aquela síndrome do sabe nada, se sentem sempre inseguras de colocar esse conhecimento em prática. Então tomem cuidado também para não irem para um outro extremo, aquele extremo de que nenhum conhecimento é suficiente para que você possa atender na oncologia, tá? E como quebrar essa síndrome? Como criar coragem para atender? Vem o segundo passo. O segundo passo é, além de obter conhecimento teórico, obter conhecimento prático. E como que a gente obtém conhecimento prático sem nunca ter atendido? Primeiro ponto é você ter vivência com outros profissionais que se dedicam à área da nutrição oncológica. Então é você fazer uma rede de network, é você seguir profissionais nas redes sociais, é você começar a observar qual é a postura desse profissional, quais são as condutas, estratégias nutricionais que esse profissional usa. É você participar de congressos, de palestras, é você começar a imergir no mundo da nutrição oncológica, é você realmente ter contato com os profissionais dessa área, é você começar a conversar com esses profissionais, a interagir. E se você puder buscar um curso de capacitação que una o conhecimento teórico com o conhecimento prático, isso é ótimo, porque você vai sair desse treinamento, desse curso, mais capacitado para poder atuar na oncologia. Porque uma coisa é certa, os livros, os artigos nos servem, né? As diretrizes, as guidelines, são bases muito importantes para a tomada de conduta. Mas na prática, quando a gente está com o paciente ali na nossa frente, eu tenho conversado isso com vocês ao longo da semana, é muito mais complexo do que simplesmente um cálculo, do que simplesmente um protocolo, né? Nós precisamos entender a clínica, nós precisamos avaliar muito bem aquele paciente, nós precisamos ter uma linha de raciocínio que nos permita individualizar cada conduta. Então é muito importante que a gente tenha também um pouquinho da vivência prática de outros profissionais, para que daí sim a gente possa também ter condutas mais seguras, tá bom? Até aí tudo bem? Vocês estão entendendo? Estão com alguma dúvida? Coloquem aqui para mim se vocês estão gostando, tá? Ou se vocês estão com dúvida também, tá bom? Agora o terceiro passo que eu queria dar para vocês, né? Que é ter um protocolo de atendimento. E aí vocês podem estar se perguntando, nossa Aline, mas você acabou de falar que não basta ter um protocolo. Um protocolo de atendimento é diferente de um protocolo de estratégias nutricionais, tá? Então, o protocolo de atendimento é o teu atendimento, a tua consulta, independente do local que você trabalha, tem início, meio e fim, tá? Ou seja, você sabe o que você deve abordar primeiro, você sabe como deve conduzir a tua consulta, o teu atendimento, né? Independente do tempo que você tem. Você sabe como deve finalizar esse atendimento. Você tem um passo a passo. Você sabe quais pontos são importantes de serem abordados, quais informações são preciosas, né? Quais informações você realmente precisa obter do teu paciente
Então, esse protocolo, principalmente no início, ele vai te ajudar muito e vai te dar mais segurança. Porque você, é normal que nas primeiras consultas, nos primeiros atendimentos, você se atrapalhe. Normal, tá? Até porque na faculdade, né, a gente tá dentro de uma caixinha. A gente acha que o paciente vai sentar na nossa frente quando a gente treina, né, consulta na faculdade. E aí vai ter aquele enredo, né, parece ator da Globo, né? Não, ele vai sentar, ele vai falar isso, aí eu vou falar aquilo, aí eu já vou fazer a avaliação assim. Gente, não é. Aí o paciente chega, muda todo o enredo, né, todo o script, começa a falar outras coisas, começa a desabafar com você, ou tem várias complicações e comorbidades associadas, pronto. Fugiu do enredo, o que eu faço? É normal que a gente se atrapalhe, tá bom? E aí, se a gente não tem um protocolo, não tem uma cola, não tem uma fichinha que nos ajude, que nos guie, isso vai nos atrapalhar e vai atrapalhar, vai abalar a nossa confiança. Porque vai ser nítido que nós nos desestruturamos perante o paciente. Então, ter um protocolo de atendimento é bem bacana, tá? Hoje, eu já tenho muito nítido qual é o meu protocolo. Hoje, eu tenho muito nítido o que eu tenho que fazer em cada consulta. Mas no início, e eu tenho isso até hoje, né? Porque, inclusive, a forma como eu divulgo o meu trabalho para as pessoas que me procuram para marcar consulta, eu tenho um passo a passo de como é o meu atendimento. É muito importante que você tenha também, tá? Só que é importante também que você tenha em mente que esse protocolo de atendimento, ele não é um protocolo de estratégias, apesar de protocolos de estratégias nutricionais existirem, tá? É importante que você tenha conhecimento desses protocolos, com certeza, de estratégias nutricionais. Até porque esses protocolos vão ser a nossa base, o nosso guia, tá? Então, por exemplo, chega para você uma paciente diagnosticada com câncer de mama. Você pode ter um protocolo que vai ser adaptável para um protocolo que você possa se guiar, por exemplo, com as fases do tratamento, né? Como que normalmente funciona um tratamento antineoplásico para câncer de mama? Quais são as fases que essa mulher vai ser submetida? Quais são as drogas mais comuns? Quais são os tipos de tratamento? Qual normalmente são os efeitos colaterais? Isso é legal para que você também possa ter uma base para ir trabalhando com aquela pessoa. Um outro paciente, por exemplo, com câncer de cólon e reto, né? Já é completamente diferente, né? Um paciente com uma gastrectomia, com uma colectomia, como que deve ser a reintrodução alimentar nesses casos? Né? Quais pontos a gente precisa observar? Né? Então é legal, sim, nós sabermos esses protocolos, né, nutricionais, de estratégias nutricionais, mas eles devem ser, a gente deve adaptá-los conforme a individualidade do nosso paciente, tá bom? Além disso, é interessante nesse protocolo de atendimento nós termos temas base, né? O que é um tema base? A gente saber quais são os temas mais comuns que nós devemos abordar com o paciente oncológico. Por exemplo, imunidade, estratégias para náusea, a base da alimentação, né? Esse tipo de coisa, a gente pode ter ali um passo a passo já organizado que vai nos facilitar na hora de orientarmos esse paciente. E isso vai nos gerar mais segurança também, tá bom? Então, até aí ok? Eu vi que vocês falaram que estão gostando. Legal. Então, gente, conseguiram entender essa parte do protocolo? Que nós não devemos nos fechar ao protocolo, mas nós devemos ter um protocolo de atendimento com início, meio e fim de consulta e sabermos quais são os protocolos protocolos de estratégias nutricionais para que a gente possa adaptá-los à nossa realidade, tá bom? Bom, o quarto passo, tá, para você ter uma conduta mais segura na oncologia, é você realizar uma boa anamnese nutricional, uma boa avaliação nutricional. É na avaliação nutricional
que nós vamos obter informações valiosíssimas. Informações que realmente vão ser necessárias para que a gente possa entender aquela pessoa que está na nossa frente como um todo, e que também vão ser informações preciosas para que a gente possa diagnosticar aquela pessoa, fazer um diagnóstico nutricional e elaborarmos as estratégias nutricionais. Sem uma avaliação correta, não vamos ter um diagnóstico nutricional correto e muito menos estratégias nutricionais assertivas. Esse é o básico da consulta, tá? Eu tenho muita coisa para melhorar. Por onde eu começo? Avaliação nutricional. A sua avaliação nutricional, ela precisa ser uma avaliação padrão ouro, tá bom? Seja no hospital, seja ambulatório, seja no consultório. Inclusive, na Semana da Nutrição Oncológica, eu vou abordar mais sobre avaliação nutricional para o paciente oncológico. Então, se você tem dúvida de como avaliar o paciente, quais são os tipos de avaliação, como eu devo conduzir, não perca as aulas, tá bom? Mas então, pensando nessa questão, é interessante que a gente tenha diferentes métodos de avaliação no nosso atendimento. Observe, isso vai depender da área que a gente atua, tá? No hospital é tudo mais dinâmico. Então, a gente precisa ter ali ferramentas de avaliação nutricional que sejam de baixo custo, que sejam rápidas, que seja de fácil aplicabilidade, tá? E que se enquadre ali na nossa rotina. Já em consultório, talvez até ambulatório, dependendo do tempo, a gente consegue ampliar essa avaliação e acrescentar outras técnicas de avaliação nutricional, tá? Para que a gente possa enxergar o nosso paciente como um todo, né? De maneira integral, tá bom? Então, isso é muito importante para que a gente possa elaborar estratégias nutricionais mais seguras, tá? Inclusive, é muito comum um erro de alguns nutricionistas é não fazerem a avaliação nutricional adequada e darem um diagnóstico inadequado para o paciente. Um exemplo clássico é em relação à sarcopenia, obesidade sarcopênica. Normalmente, esses pacientes são negligenciados, não recebem o cálculo dietético da maneira adequada, não recebem suplementação da maneira adequada, ou são hipersuplementados, ou não são suplementados, e tudo isso por conta de uma avaliação nutricional ineficiente, tá? Incompleta, tá bom? Então percebam como é um ciclo, uma coisa vai puxando a outra, né? Então nós vamos ter um bom diagnóstico se a gente tem uma boa avaliação. A gente vai ter uma boa estratégia se a gente tem um bom diagnóstico e uma boa avaliação, tá bom? A Rê comentou, perfeito, sempre questionei sobre isso. Alguém perguntou aqui sobre se o açúcar alimenta o câncer, eu já vou responder, tá bom? Vou deixar para o final, tá? Bom, e o quinto passo que eu queria trazer para vocês é que é muito, muito importante que vocês tentem, sempre que possível, estudar o caso antes, ou se não der antes, depois. Estudar o caso vai contribuir para que vocês cheguem muito mais seguros no atendimento, seja em consultório, ambulatório ou no leito de internação. Mas a minha rotina não permite que eu tenha acesso antes ao diagnóstico do paciente. Por exemplo, quando eu trabalhava em ambulatório, eu só sabia o que o paciente tinha quando ele estava na minha frente, né? Não tinha como eu obter essa informação antes, tá? Pelo menos no local que eu trabalhava. Diferente de enfermaria, que a gente pode resgatar o prontuário antes, é desejável que isso aconteça. Se a gente tem alguma dúvida, a gente pesquisa, tira dúvida com os profissionais, né? E no consultório, então, na hora que o paciente marca com a gente pergunta qual é o diagnóstico dele, tá? Isso é um ponto bem importante para que vocês
se sintam mais seguros na hora de atender. Por quê? Se você sabe o diagnóstico antes, você vai dar uma estudada. Nossa, nunca peguei esse tipo de câncer. Tem algum protocolo para que eu possa adaptar? Normalmente, quais são os efeitos colaterais? Quais são os tipos de tratamento e tal? Então, aí vocês já vão mais preparados. Agora, se não dá para estudar o caso antes, como eu dei o exemplo do ambulatório, então depois, né? Depois, porque daí na próxima consulta, ou na hora de entregar o plano alimentar, na hora de passar a segunda visita, você já vai ter uma noção maior do caso, você pode melhorar suas estratégias, modificar suas condutas. Então sempre estude o caso. Até porque é estudando os casos que quando chegarem próximos casos, vocês já saberão também o que fazer. Tá? Então é importante, né, separar aí uns casos, seria interessante todos os casos serem estudados. Se você não tem essa possibilidade, então separa uns 3 casos por semana para se aprofundar, né? Aí depois você pega mais outros 3 e assim vai, tá bom? Mas se você trabalha em consultório, tem desejo de trabalhar em consultório, a minha dica para você é essa. Pergunte o diagnóstico do seu paciente e se ele está em tratamento e qual é o tratamento no momento que ele marca a consulta com você. Porque dessa forma, quando ele chegar na sua frente lá no consultório, você vai ter tido a oportunidade de ter estudado o caso dele com antecedência. Pelo menos você vai ter uma noção de quais estratégias você pode adotar, né? Quais são os efeitos colaterais mais comuns, quais são as fases do tratamento que ele vai passar, para que você fique mais preparado para poder dar as orientações. Por mais que essas orientações vão ser adaptadas de acordo com a individualidade da pessoa, tá bom? Essa dica é de ouro, tá? Porque até hoje isso me ajuda. Até hoje, tá? Mesmo eu estando muito mais segura, né? Eu já entendendo o que eu tenho que fazer com cada tipo de câncer. Eu peço para minha secretária, eu falo, Cá, por favor, pergunta o diagnóstico e o tratamento. Por quê? Porque daí, quando a pessoa chega na minha frente, eu já tenho a linha de raciocínio, entendeu? Estabelecida. Isso é muito importante, isso também me traz segurança. Eu saber o que esperar. Porque daí, às vezes, a pessoa fala assim pra minha secretária, eu tenho um câncer de colo de útero, por exemplo, e eu tô perdendo muito peso. Ponto, já sei, ó. Tá perdendo muito peso, precisamos reverter esse estado nutricional, câncer de colo de útero, tá? Esses tipos de tratamento, essa cirurgia, radioterapia, normalmente essa químio, são esses efeitos colaterais, pronto. Já estabeleci uma linha de raciocínio na minha cabeça, tô mais preparada. Então, eu funciono dessa maneira, eu acho que é uma dica de ouro para vocês, tá bom? E além disso, é importante que vocês registrem todas as informações no prontuário, tá? Seja o prontuário do paciente hospitalar ou no prontuário do ambulatório e do nosso consultório. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes o prontuário, ele é negligenciado também. Às vezes a gente tá com pressa e a gente faz aquele resumo, que passa 30 dias, a gente vai ler aquele resumo, nem a gente entende, né? Então, é importante que tudo seja registrado, até mesmo falas do paciente, porque a gente pode usar essas falas na próxima consulta, resgatar um assunto que ele tenha comentado, algumas informações importantes sobre rotina, família, né? Núcleo familiar, é legal a gente anotar para a gente conhecer melhor a dinâmica daquele paciente, né, e do que está à volta dele. Não só isso, né, mas as informações técnicas também, né, que tem a ver com a nossa profissão, que é importante para a elaboração de estratégia. Tudo é importante registrar no prontuário. Primeiro, para que seja uma segurança nossa. Às vezes o paciente esquece, às vezes o paciente entende uma coisa errada. Se você não tem isso anotado, passou 30 dias, 40 dias, vamos supor, em consultório, né? Você não sabe, nossa, será que eu falei isso? Será que eu orientei dessa forma? Meu Deus, agora. Você não lembra, mas se tem registrado, você está mais segura sobre a sua postura. Além disso, escrever no prontuário um resumo de como foi a consulta faz com que você já vá desenhando uma linha de raciocínio para a próxima. Quais pontos você precisa avaliar? Quais pontos você precisa voltar com o paciente? Quais pontos você ainda pode elaborar?
que ficou faltando, ou que você fracionou por metas, enfim. Então é muito importante registrar. E principalmente também na área hospitalar, é importante registrar cada conduta, cada visita, cada alguma coisa que o nutricionista faz. Primeiro, para que você possa se posicionar como nutricionista da equipe. Você não é invisível, você não é um objeto de decoração. Você é um nutricionista da equipe multidisciplinar. O seu registro do que você faz com aquele paciente ou do que precisa ser feito precisa estar registrado no prontuário. A tua avaliação é muito importante. Ah, ninguém olha, registra, tá? Até porque é direito do paciente o prontuário. E se ele quiser ver o prontuário dele, ele vai saber o que o nutricionista que o acompanhou fez. Qual foi a avaliação do nutricionista? Isso é muito importante, tá? Então, registrem tudo no prontuário, tá bom? A Rê comentou, nossa, essa questão de boa avaliação eu enfatizei no meu TCC. Perfeito, Rê. Perfeito. A avaliação nutricional é muito importante e parece tão básico, né? A avaliação nutricional. E ela é tão essencial e às vezes ela é feita de qualquer jeito, sabe? Então, independente da área que a gente trabalha, dá para fazer uma boa avaliação nutricional com certeza, tá bom? E esses foram os 5 passos. Mas eu trouxe mais um passo para que você possa se sentir mais seguro na hora de elaborar estratégias nutricionais na oncologia. No 6º passo bônus, tá bom? Qual que é esse 6º passo? É algo que eu sempre enfatizo aqui para vocês. Sempre. Que é, vocês sabem? Eu sempre falo, quando alguém me pergunta como ter segurança, sempre respondo isso. Vocês que me acompanham sabem o que eu sempre falo? É um mantra, tá, gente? Ó, vai incorporando. Falem pra vocês mesmos. Gente, segurança, você só vai obter, sabe como? Segurança de verdade? Atendendo. Atendendo. Então, 6º passo para você se sentir seguro na hora de elaborar estratégias nutricionais é praticando, é vivendo a oncologia, é vivendo a nutrição oncológica, é saindo das teorias dos livros e aplicando na prática. Porque é na prática, é na vivência do atendimento que a gente se depara com situações que os livros não nos trazem, com queixas e comorbidades associadas e sintomas associados que nos livros são separados. É na prática que a gente aprende algo que nenhuma teoria nos traz, que é a humanização do cuidado. Existem livros, artigos, relatos de profissionais enfatizando a humanização, mas é na prática que a gente aprende a individualizar cada conduta, que a gente exerce a escuta ativa, que a gente aprende realmente a ser mais humano, a entender a dor do outro, é trabalhar a dor do outro, é atendendo. Todo primeiro paciente, vamos ficar inseguros, vamos ficar ansiosos, é normal. Mas algo que eu sempre falo para vocês também, e é uma verdade na minha vida, eu sempre vou falar isso para vocês. O medo, ele existe e talvez ele sempre exista. Mas ele é um sentimento e você o controla. Atender é uma atitude, agir é uma atitude. E é uma decisão. A gente às vezes não escolhe ter medo. Ah, não vou ter medo. Não, o medo aparece, é um sentimento. Mas a gente controla. Agora, agir é uma atitude. A gente pode escolher agir mesmo com medo. Então, não deixe o medo te paralisar. Haja, atenda. A oncologia precisa de profissionais, nutricionistas, capacitados, engajados e apaixonados, que vão fazer diferença no seu núcleo
e no mundo. Porque quando um nutricionista oncológico age de maneira segura e assertiva e um paciente melhora, nós estamos reforçando para todos aqueles ao redor do paciente que a nutrição oncológica ela é essencial. E aí essas pessoas, sejam pacientes, sejam membros da equipe médica ou multidisciplinar, vão enxergar também o nutricionista oncológico como essencial e vão indicar, e vão indicar, e vão indicar e assim vai. Nós precisamos cuidar dessas pessoas. Nós precisamos que nutricionistas se levantem para cuidar dessas pessoas de maneira segura, tá? E é isso que eu me dedico aqui com vocês, a ensinar vocês a ajudarem pacientes oncológicos de maneira segura. Como fazer isso? Como eu disse, né? Não podemos atender às cegas, mas também não podemos nos encolher para o medo, tá bom? Combinado? Vocês têm um combinado comigo? Que vocês não vão ter mais medo, deixar, na verdade, o medo dominar vocês. Se vocês gostam da onco, se vocês desejam trabalhar na oncologia, sigam esses 6 passos aí, que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito, muito mais seguros e o medo vai diminuindo. Tá bom? Pessoal, mandem as dúvidas de vocês, eu vou responder aqui a dúvida da colega sobre a questão do açúcar, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre atendimento, estratégia, pode mandar. Bom, vamos lá, gente. O que vocês acham? Vocês acham que açúcar, carboidrato, alimenta o câncer, estimula o crescimento tumoral, deve ser evitado, deve ser cortado, piora o prognóstico? Qual é a opinião de vocês? Isso é importante, tá? Eu tô fazendo essa pergunta para vocês refletirem mesmo, para que vocês não simplesmente reproduzam uma resposta que vocês já tenham lido ou escutado, mas que vocês raciocinem, tá bom? Então vamos lá. O que acontece, né? Vamos começar do início. A célula, qualquer célula no nosso corpo, tem preferência como substrato energético, glicose. Qualquer célula, certo? As células cancerosas não são diferentes. Têm preferência também por glicose. E as células cancerosas, elas têm um mecanismo de captação de glicose maior. Elas captam mais glicose, né? E captam mais rapidamente. Então se associou que o consumo de carboidratos, principalmente carboidratos simples, que vão ser transformados em glicose de maneira mais rápida, alimentariam, né, a grosso modo falando, serviria de substrato energético mais facilmente para essas células. Só que não é tão simples assim. A célula cancerosa, o tumor, né, ele altera todo o mecanismo, né, o metabolismo do paciente, o mecanismo para a geração de energia. Então, ao mesmo tempo, né, que a glicose é utilizada, a gliconeogênese também é acionada. Então, acontece proteólise, lipólise, utilizando substratos além da glicose, usando outras substâncias como substratos energéticos além da glicose, como os aminoácidos, os ácidos graxos. Então, quando eu tiro o carboidrato do meu paciente, eu não vou estar induzindo a morte celular, mas eu vou estar prejudicando o meu paciente, tirando uma fonte energética importante e tirando uma maior possibilidade dele se alimentar, visto que durante o tratamento a ingestão alimentar ela já é impactada. Agora, tem um ponto importante. E assim, o metabolismo da célula tumoral, ele é muito complexo, tá? Então, a célula cancerosa, ela é extremamente adaptativa. Então, ao mesmo tempo que ela utiliza as 3 vias
né, para obter esse substrato para produção de energia, produção de ATP, ela também cria outros mecanismos para captar mais glicose, para transformar outros substratos em glicose. Então, mesmo em situação de hipóxia tumoral, ela forma, né, vasos, né, que nós chamamos de angiogênese, para captação também de glicose. Então, ela cria mecanismos, mesmo em situações mais restritas, ela cria mecanismos para sobreviver. Então, não é tão simples. Agora, um outro ponto. Um outro ponto é que lembra que eu falei da nutrição de precisão? Hoje, nós temos cada vez mais estudos que demonstram como que cada célula tumoral funciona. E nós estamos entendendo melhor que, dependendo do tipo da célula tumoral, tem estratégias que funcionam melhor, outras que podem piorar. Então, vou dar um exemplo. Dieta cetogênica para paciente oncológico. Tem alguns tipos de câncer que os estudos já demonstram que o paciente poderia se beneficiar de uma dieta cetogênica, né? Caso de glioma, por exemplo. Agora, tem outros tipos de células tumorais que têm preferência por ácido graxo. Tem preferência por ácido graxo. E que numa dieta cetogênica seria o melhor para elas, para esses tipos de célula. E que isso estimularia, na verdade, a proliferação celular. Então, depende do tipo de câncer também. Essa é a nutrição de precisão. Mas, de maneira geral, tudo isso precisa ser individualizado, porque quando a gente fala de uma dieta cetogênica, a gente está falando de uma dieta extremamente restritiva, difícil de ser seguida, com impacto emocional. Se para nós é difícil seguir uma dieta cetogênica, você já tentou seguir uma dieta cetogênica? É muito difícil. Imagine para uma pessoa que está com um monte de efeitos colaterais. Então, tudo isso precisa ser individualizado, tá? Agora, um ponto importante. Existem tipos e tipos de carboidrato, né? Nós sabemos como nutricionista. Uma aveia é completamente diferente de um açúcar. Então, quando a gente fala, né, em redução de carboidrato, em diminuição de impacto glicêmico, controle de carga glicêmica, evitar a hiperinsulinemia, tudo isso é benéfico, diminuir padrão inflamatório, tudo isso é benéfico. E aí, quando falamos disso, estamos falando em redução de carboidratos simples, inclusive açúcar, mas não de cortar carboidratos, tá bom? Então, mas se a gente para pensar numa dieta saudável, como que é o consumo de açúcar numa alimentação saudável? Porque às vezes a gente, né, cria também uma polêmica em torno de um assunto. Paciente oncológico não pode comer açúcar. Mas para o indivíduo saudável, qual que é a nossa orientação? Coma açúcar todo dia. É essa a nossa orientação? Né? Então, gente, a gente também tem que pensar numa alimentação equilibrada, saudável, que não vá estimular a produção excessiva de insulina, que não vá estimular uma desbiose intestinal, né, um quadro inflamatório, aumentar a inflamação daquele paciente que já está super inflamado. Então, é desejável, sim, que se tenha uma redução do açúcar. Uma redução considerável, né? É que a gente fala redução, depende de como é o hábito da pessoa, né? O paciente come, sei lá, um monte de açúcar por dia, ele comer uma vez ao dia um doce é uma redução, né? A gente não tá falando disso, então. Então, existem diferentes tipos de carboidrato e a gente precisa trabalhar com os melhores tipos, tá bom? Então, assim, essa resposta foi uma resposta bem resumida para responder aí a nossa colega, tá? Mas, assim, falar de comportamento tumoral e tudo mais, mecanismos, né? É algo que dá pra gente ficar falando aqui uma aula só disso, mais de uma aula até, tá bom? Então, eu espero que... A Rê comentou, que tá aguardando a semana da nutrição oncológica. Então,
Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode mandar aqui. Gente, recado pra vocês. Então, como vocês sabem, nós estamos numa maratona de lives, né? Semana de esquenta aí para a Semana da Nutrição Oncológica. Hoje foi a última live desse esquenta. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o dia de hoje, ficaram comigo até o final, me acompanhando. E não esqueçam que segunda-feira, dia 2, é a primeira aula da Semana da Nutrição Oncológica, tá? Então, se vocês ainda não se inscreveram, se inscreva, tá bom? Se inscreva porque tá imperdível, o link tá na minha bio. Você se inscreve lá, vai receber tudo bonitinho por e-mail, tá bom? Inclusive o link da aula. E é isso. A Emily comentou, você fala sobre esses mecanismos no curso? Falo sim. Tem uma aula, inclusive, que é a etiologia do câncer, aonde eu abordo sobre isso. E tem uma aula com um oncologista, Dr. Marcos André Costa. Quem gosta do mundo da oncologia já deve ter visto o Instagram dele, o Oncopédia. Ele dá uma aula pro meu treinamento, tá bom? Abordando melhor o desenvolvimento do câncer, os tipos de tratamento, beleza?